Boa noite! Boa noite a todas! Sejam todas bem-vindas! Como vocês estão? Eu quero saber. Silvia, saudade de você. Má- Também. Márcia, Rebeca, tudo bem com vocês? Cadê o povo? Eu gosto de dar boa noite, eu gosto de falar com todo mundo. Acho que eu sou faladeira mesmo. Boa noite, gente. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós não teremos uma aula. Hoje nós teremos um renascimento, uma consolidação de todas as transformações que nós estamos vivendo nesses dias. Hoje é o terceiro dia, já estou com saudade. Só organizar aqui. Pronto, galeria. Já estou com saudade desse povo bonito, que ontem abriram câmera, estava todo mundo lindo, arrumado, cheiroso, e eu aqui com vontade de abraçar todo mundo. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo, minha gente, que ele está querendo aprontar. Hoje não sei como é que Rally vai estar. Como vocês estão? Eu quero saber, me coloquem aqui no chat, me respondam. Eu preciso saber como vocês estão. Não sabe o que eu quero saber? O tema da nossa aula de hoje é Perdida em meio ao caos do relacionamento. Mas antes eu quero saber como vocês estão. Eu não vou pular essa parte. E se minha equipe brigar comigo, não tem problema. Eu estou bem. Silvia disse que está bem. Karen, Cassimone, Azileia, Luciene, Vitanilde, como vocês estão, meninas? Estão dispostas para esse momento de reencontro? Com a parte, essa reintegração hoje. Hoje a nossa aula, né, nosso renascimento, vai ter uma meditação sistêmica, que é um campo de constelação, que eu abro para consolidar todos os ensinamentos e fazer essa transformação, essa reintegração, né, dos nossos pais em nós. Então, eu peço a vocês que já vão se preparando, ficando em um ambiente tranquila, já avise a família que vocês vão estar nessa, que vão participar dessa meditação, né, para evitar incomodar vocês. Eu peço muito a vocês que vocês procurem começar logo um processo de calma interior, não ficar se aborrecendo, pensar em chateações do dia, em estresse, porque essa meditação é muito transformadora, ela traz muitos resultados, mas é necessário que você se entregue completamente. E para você se entregar, você vai precisar estar bem, estar tranquila, estar com a mente calma, ok? Então, sejam todas bem-vindas. Vamos começar falando do nosso tema. É um tema um pouco chato, mas que faz parte e que a gente precisa enfrentar. O que é o caos no relacionamento? O que é um caos? O caos é quando você se sente perdida, se sente angustiada, não consegue encontrar uma saída, não sabe por onde começar. E, acima de tudo, você tenta se comunicar com o outro e você percebe que as coisas não fluem, a comunicação não acontece. E isso vai deixando você em um estado de angústia, de ansiedade, de desânimo, de tristeza. Porque você queria estar bem, conectada, feliz, mas ao mesmo tempo você se encontra em um local de angústia, de agitação, e você não consegue ver a saída. O caos ele se instala quando você olha para frente e não consegue ver luz, não consegue ver uma saída. E na maioria das vezes você ali está em um momento de decisão. E muitas mulheres, elas quando me procuram, e outras quando me procuram já é tarde demais, porque naquele momento ela só encontra
mostra duas saídas, que é ou se afastar, se separar. Mas eu sempre trago aqui, nessa promessa, essa terceira opção. Quando você está nesse caos, nessa dor, nessa angústia dolorosa, não é momento de tomar a decisão. Porque você não está em condições de decidir nada. Imagine que você machucou o seu dedo, que você caiu, e você está num momento de dor, e alguém pergunta alguma coisa para você. Você não vai dar nenhuma resposta adequada. Você não tem condições de tomar uma decisão, de resolver sua vida quando você está na dor. Então, qual é a terceira opção? É essa reconexão com você mesma, para que você comece o seu processo de cura, de autocura, de clareza, de direção sobre o que está incomodando, o que está doendo, o que você perdeu, o que você deixou lá atrás e que precisa trazer de volta, o que precisa se reconectar, para que você inteira possa raciocinar com clareza e entender o que você quer, o que você precisa, que é resgatar a sua identidade, melhorar o seu relacionamento ou tomar outra decisão de cada um seguir cada um seguir o seu destino. Mas independente da decisão que você venha tomar, só é possível isso acontecer se você estiver inteira e conectada. E no caos, no turbilhão, perdendo noite, com ansiedade, brigando, com impaciência, recebendo gritos, você não está em condições de tomar uma decisão nesse sentido. Sozinha é muito difícil sair desse lugar. Mas eu quero saber. Ó, o povo já está aqui. Boa noite, Olete. Silvia, Deleia. Pois é, gente, eu quero boa noite de vocês, quero coraçãozinho, quero beijinho. Adorei de ontem, tá? Recebi um monte de carinho e fiquei assim. Gente, é assim que acontece as aulas da minha mentoria. Eu quero que todo mundo participe, eu quero que todo mundo interaja, conte sua história, diga o que está acontecendo, porque eu acredito que a verdadeira conexão ela só pode acontecer dos dois lados. Eu não posso me conectar com o grupo eu sozinha, eu falando sozinha, eu orientando, eu dizendo como tem que ser. Isso, para mim, não funciona. É necessário haver um feedback, uma contrapartida, de você trazer para mim o que está incomodando, qual é a sua dor, para que eu possa conduzir. Eu faço isso aqui com vocês nas aulas, e isso, para mim, não é um esforço, não é um sacrifício. Isso é a minha natureza, é a minha identidade, é a minha proposta de trabalhar com o feminino, é a minha proposta de trabalhar com a mulher, de se conectar, trabalhar suas dores, crescer, para que a gente possa se transformar uma ajudando a outra. Além de eu fazer isso no próprio grupo, né, na minha mentoria, eu faço isso, eu estimulo as outras a fazer. Quando alguém manda uma mensagem para mim, quando alguém compartilha algo na mentoria, o que, que eu digo? Compartilhe no grupo. Se você tiver condições, compartilhe para que outras também vejam, porque às vezes, gente, você está aqui passando por um momento difícil. Vem uma colega sua, vem uma amiga, vem uma mentorada que ela já passou por aquele momento. E no momento que essa está, ela acha que ela está no caos. Ela acha que não tem saída. Ela acha que ela vai morrer, que ela vai separar, que vai acontecer uma tragédia. Mas a outra passou por aquilo e já superou. Então, quando as duas se conectam, é melhor do que comigo. Por quê? Porque eu estou aqui falando, mas aí vem a outra que diz assim: realmente eu passei por isso. E realmente eu estou diferente, mudou. Aí ela começa a acreditar que aquela dor que ela está vai passar. Aqui é uma aula gratuita, esses 3 dias foi um evento gratuito. Mas mesmo assim, ele tem o mesmo propósito de fazer você crescer e transformar. Se eu faço isso no gratuito, imagina numa mentoria comigo, não é mesmo, gente? Então vamos lá. A Cláudia disse que chegou até muito bem-vindas. Vocês são maravilhosas. Gente, eu vou só aqui tentar conectar minha internet que está um pouco lenta. Vão respondendo aqui o chat, dizendo como vocês estão, tá bem?
Eu vou fazer muita pergunta hoje. Rebeca, o iPhone não está conectando, não. Nós vamos ficar com a internet daqui mesmo, viu? Aqui está ok, tudo ok, mas ele não está emparelhando. Mas tudo bem. Quem sabe ele consegue. Pronto. Então vamos lá. Gente do céu! A Auxileia falou: Boa noite, linda. Hoje arrumei um tempo para mim, para sair com a turma do meu trabalho. Foi ótimo. Um tempo para você, ou seja, você se priorizou, se escolheu, colocou em primeiro lugar. Eu tenho certeza que você tinha outras coisas para fazer, que você abriu mão, mas você tomou essa decisão. São pequenos gestos, são pequenas atitudes, são os não que a gente aprende a dizer. Não para o outro e sim para nós. E um gesto pequeno faz toda a diferença. Parabéns, linda, parabéns. Esse é um primeiro passo de uma jornada de grande transformação. Eu vou compartilhar aqui o slide com vocês. Mas lembrem-se, sejam bem-vindas. E esse espaço aqui é para vocês. Aqui nós estamos juntas. Então, primeiro, sejam bem-vindas. Perdida em meio ao caos no relacionamento. Eu já falei desse momento de dor que a gente fica desesperada, perde noite. E, além disso, gente, a gente fica com cansaço mesmo. Porque essa situação traz um desgaste de energia. E esse desgaste de energia, ele traz também um desgaste físico que leva ao mental e que impede a gente também de raciocinar. Mas hoje eu queria dar um abraço em vocês, dizer que sejam bem-vindas, que eu me sinto muito honrada em saber que vocês abriram mão de estar fazendo outras coisas para estar aqui comigo, e eu me sinto muito feliz. E parabenizo vocês por ter coragem de tomar essa decisão, de olhar para a vida de vocês de uma maneira diferente. Vocês merecem mais. Isso vocês já perceberam. Então, você está aqui porque algo dentro de você reconhece. Chegou a hora de sair do ciclo de dor e viver um amor mais consciente, mais leve, a começar por você. Veja o exemplo que a gente já tem, começando já com o pé direito, já abrindo com chave de ouro. Nós não podemos transformar relacionamento, transformar a vida, transformar o outro se a gente não der o primeiro passo, se a gente não começar por nós. Então, você chegou aqui por um chamado. Eu fiz um chamado para você. E qual foi o meu chamado? Eu fiz um chamado para você. Volte para si. Volte para você. E você veio por essa fala, por esse chamado. E você está aqui. Então, se você está aqui, você não está aqui por acaso. Você não está aqui à toa. A sua decisão de estar aqui é uma decisão de um recomeço, de uma nova jornada e de uma vida de relacionamento, um amor próprio totalmente transformado. E por isso eu honro muito você. Ontem, esses últimos 2 dias, o que nós falamos? Quem lembra? O que ficou para vocês do que nós falamos na aula 1 e na aula 2? Vamos só recapitular um pouco, né, gente? Então, na aula 1, nós falamos da lealdade sistêmica e do amor interrompido. E eu expliquei para vocês como, por amor, por um amor que você não recebeu, você repete padrões e busca esse amor da pior maneira e na pior hora. Você busca esse amor se submetendo, se espremendo, se curvando para outra pessoa que não está disponível para te dar amor. Falei do amor interrompido. É quando a dor com o pai ou com a mãe se torna a raiz que você repete nos seus relacionamentos e faz você permanecer em relações que te machucam. Essa você pode ter uma. Mas você imagina
relacionamento, ela se coloca para sofrer. Porque se ela achar que ela vai ser feliz, sem preocupação, sem um relacionamento difícil, sem traição, ela vai achar que eu estou traindo a minha mãe. Assim é com a avó, assim é com toda a sua descendência, toda a sua transgeracionalidade. E isso faz também, gente, você repetir padrão, porque você vê uma mãe sobrecarregada, triste, preocupada, sofrida, você vê um pai, às vezes, falando mais alto, ausente, não dando a atenção que sua mãe queria. Além disso, tem a questão do seu comportamento. E aí eu trabalhei mais na aula 2, que eu falei sobre crenças invisíveis, que fazem você duvidar do seu merecimento. Porque você ouviu, e aqui eu coloco você ouviu o quê? Palavras duras, você ouviu broncas, você ouviu. Você não ouviu que você era feia, mas que o seu irmão era bonito, ou que não sei quem, o filho de não sei quem é inteligente. Mas se o filho de não sei quem é inteligente, e eu sou o quê? Então eu sou burra. Então, quantas palavras você escutou que machucou, que você guardou e que você colou em você e que você aprendeu? Quantas verdades foram ditas para uma criança? Pois é, elas são mentiras, mas para uma criança, vinda de um pai, vinda de um professor, elas são verdades. E essa verdade, que é uma mentira hoje, está fazendo com que essa criança escreva a sua história. Então, não é uma mulher adulta, forte, bonita, autoconfiante que está escrevendo a sua história. É uma criança que passou por momentos de dor, de crítica, de sofrimento, de afastamento do pai, um carinho que a mãe não recebeu e ficou na mente dela: eu não mereço. Eu não mereço ser amada. E se minha mãe, se o meu pai não me amam, quem vai me amar? Quem vai poder me amar? E aí você, sem perceber, se submete a um relacionamento que não merece você, a uma relação de desgaste, se sobrecarrega, você vai salvar, cuidar, ajudar, aconselhar, ser mãe do seu marido. E aí você distorce o seu papel. E aí você atrai para a sua vida aquela pessoa que vai confirmar essa dor que você tem. E hoje eu sou viúva, Iolete. Meu marido não era violento e nem ruim para mim. Eu fazia. Deixa eu só abrir mais uma mensagem aqui. Só que ele não se importava muito comigo. Então eu me sentia triste, sozinha e insegura. E essa é a história da maioria das minhas mentoradas, a história de muitas mulheres hoje que estão comigo, que superaram esse vazio e essa insegurança. Iolete, essa insegurança não veio do seu marido. Essa insegurança veio da ausência do seu pai. Por mais que seu pai fosse presente em algum momento importante da sua vida, você precisou muito que ele te acolhesse, que ele te protegesse. E nesse momento que você não teve, foi instalada em você essa memória, esse chip, essa crença de que você não era prioridade, que você não merecia atenção, de que você não era amada. E por isso esse vazio. E por isso você encontrou uma pessoa para reforçar essa crença. Mas continue aqui, continue comigo, para você entender que esse vazio vai ser totalmente preenchido. E você pode ter, sim, uma conversa madura, uma conversa adulta com o próximo parceiro ou se outro parceiro que você venha ter. Porque esse vai ficar no lugar dele, que ele já foi. Mas hoje eu estou conhecendo outro homem e eu não quero mais. Yes! Isso aí, Olete. Você está conhecendo outro homem e você está no lugar certo. Você vai aprender a se reconstruir, a se posicionar, a se amar e vai estar inteira para ele. E agora a sua história não teve um bom começo,
do passado, mas ela vai ter um lindo fim de amor, conexão e verdade. A Márcia está dizendo como eu me identifico com tudo. Isso aí. A Neuza está dizendo que está falhando o som, mas alguém está percebendo que o som está falhando, me avise aqui, tá? Que eu tenho que ver o que é. Podem ir falando aqui. Falha às vezes, né? É porque eu não estou conseguindo colocar a conexão do meu telefone aqui, e a internet, às vezes, ela tem esse problema. E aí eu vou, quando eu perceber que está fraco, eu vou dar uma pausa para que vocês não se prejudiquem. Estou tentando o tempo inteiro aqui, mas não estou conseguindo. Mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo, vamos lá. E por conta dessas questões que você já trabalhou na aula passada, né, que um pai com lealdade, com mãe, né, com essas crenças, você se tornou essa mulher com esse comportamento. E aí você tem medo de confiar, você se sente insegura, sente atração a pessoas indisponíveis, tem medo de ser rejeitada, tem medo de ser abandonada, sensação crônica de algo faltando, excesso de controle, procura briga mesmo sem motivo, nos desafios, acredita que não merece, não consegue, não vai dar conta, que homem pensa que homem é tudo igual, que homem trai, acredita que o amor, que o casamento tem que ser difícil, complicado, pesado, e aí atrai uma pessoa difícil e complicada para a sua vida. Acredita também que mulher tem que dar duro, trabalhar pesado, se sacrificar para merecer ser feliz e ser amada. E acredita ainda que tem que ser boazinha, bem comportada para merecer ser amada, porque foi assim que você aprendeu na infância, a perder a sua identidade, a se comportar de maneira diferente da sua vontade. Eu tinha vontade de jogar bola, mas eu tinha que brincar de boneca. E eu via os meninos correndo, jogando bola, e eu ficava doente, mas eu tinha que brincar de boneca. O que você deixou de fazer para você ser amada? O que no meu inconsciente acreditava? Que se eu fosse jogar bola, meu pai ia brigar comigo e ele não ia me amar. E o que é que eu precisei fazer hoje? O que você fez hoje para ser amada? Porque é esse comportamento da infância que vem para a mulher adulta. E eu tenho que servir, eu tenho que ser prestativa, eu tenho que cuidar de todo mundo para merecer amor. Geralmente porque cuidou dos irmãos, cuidou da casa, ajudou a mãe, muito precocemente. E quando você está perdida no meio do caos, você está lidando não com essa mulher que você pensa que é, mas com aquela criança. E as minhas mentoradas, agora segure, tá, gente? Que isso me emociona muito. As minhas mentoradas, elas chegam assim. Elas chegam assim falando: eu me dou tanto nesse relacionamento, eu deixei de fazer isso, eu deixei de estudar, eu deixei de comprar uma roupa, eu deixei para poder ajudar ele, para poder. Eu me sacrifico, eu me ajudo. Mas ele arranjou outra. Chego exausta, cansada, eu carrego tudo nas costas, eu dou conta de tudo, mas ele não reconhece. E ela ainda, se ela for fazer uma atitude dessa, como acho que foi a Iolete que fez, sair, ainda vai se sentir culpada, porque tomou uma atitude pensando somente nela, porque ela não se sente merecedora. E agora você já sabe por que isso acontece. As minhas mentoradas chegam, achando que ela dá tudo, mas ela ainda se sente culpada porque acha que não deu tudo que precisava ser dado. Chegam exaustas, sugadas, confusas. Algumas chegam fortes, empoderadas, sabe? Tentando se proteger o tempo todo, porque ela acredita
que se ela for vulnerável no amor, ela vai ser frágil, ela vai ser traída, ela vai ser machucada. Então, ela vive com uma couraça, com uma proteção. E isso tudo traz exaustão, cansaço. E nessa jornada, eu ensino ela a tirar essa couraça, a tirar essa armadura e colocar ali do lado e se encontrar com elas mesmas. Porque essa menina e essa mulher, ela não é assim. Ela não é durona. Ela não é uma reclamona. Ela não é uma chata. Ela não é uma mulher queixosa que reclama de tudo. Ela não é. Ela está nesse lugar. Mas ela pode sair desse lugar. Vocês estão me vendo? Acho que eu saí, minha câmera desligou. Ah, não, tá, tô aqui. Eu não estava me vendo. Quem foi que estava nas aulas anteriores? Faz sentido para vocês esse assunto? Quem chegou aqui, que não estava nas aulas também, não tem problema. Vocês vão entender. Por isso que eu fiz esse momento de recapitulando, para quem não assistiu as primeiras, também não ficar muito por fora. Mesmo setores beneficiados do domínio, a Associação Brasileira de Domínio diz... Tem alguma coisa ligadinho aí. E essa mulher estava assim. Eu estive nesse lugar. Esse foi o meu ponto A, que eu expliquei no primeiro dia, onde eu busquei ajuda. Eu estava com 270 mulheres fazendo no meu doutorado e eu precisava orientar essas mulheres. A minha vida pessoal estava um caos, a minha filha com problema no relacionamento dela, e foi aí que começou a minha jornada, o meu processo. E depois de me aprofundar no autoconhecimento, de bater várias portas buscando esse conhecimento, eu consegui. Eu consegui e transformei num método, por quê? Porque eu disse assim, não é possível que uma mulher tenha que passar por isso. E ela não tem uma ajuda, ela não tem uma orientação certa para que ela saiba o que fazer, para onde ir e que decisão tomar em sua vida. Porque essa mulher também, como muitas de vocês, também achava que amor é sobrevivência emocional, que dor é amor. E, na verdade, ela não sabe o que é amor. Mas hoje a gente vai consolidar esses ensinamentos. Hoje nós vamos reconfigurar a nossa alma. E depois que isso acontecer, você vai começar a entender que o amor de verdade vai começar a se pronunciar. Você vai começar a olhar e você vai começar a entender e a sentir que o amor de verdade, ele existe. E agora eu vou pedir a vocês que agora, gente, veja, eu vou fazer um movimento com vocês. É um movimento muito profundo, é um movimento de alma, e eu preciso muito que vocês estejam inteira comigo. Eu preciso que vocês digam para mim, eu permito. Também. Eu permito, Deléa já falou. Eu preciso, gente, que vocês digam, eu permito. Eu vou tocar a alma de vocês. Eu preciso que vocês se entreguem nesse momento. Essa meditação, ela, ela já transformou a vida de inúmeras mulheres.
E isso não é uma brincadeira. Isso não é mais uma meditação que você escuta. Esse é um movimento de alma. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma conexão sua com a sua mãe, com o seu pai e com a sua criança. E eu preciso que você esteja inteira. Eu preciso que você sente, que você relaxe, que você descanse os ombros, solte o corpo e sinta a sua respiração. Feche os olhos, mas pode ficar de olho aberto, tá? Mas o olho fechado ajuda na meditação, ajuda na concentração. Vamos lá, então. Descruze as pernas, olhe para mim. Se vier pensamentos na sua mente, deixa passar. Deixa passar. Concentra na respiração. Puxa o ar profundamente e solta lentamente, tá bem? Fica confortável. Vamos começar, tá bem? A forma como a vida olha para nós é a mesma forma como olhamos para nossa mãe. Como tomar a nossa mãe biológica? Imagine que você está caminhando em um jardim, pisando numa grama macia, e você vai seguindo. Um sol tranquilo, árvores, pássaros nesse caminho, e você segue. E você avista depois uma casa. Nesta casa é uma casa conhecida. Fique em um local onde você se sinta segura, onde você fique à vontade, que você não tenha medo. Você vai chegar em um lugar que é um lugar conhecido por você, para que você se sinta num lugar seguro. Você entra e você sente que ali já foi a sua casa. No meio da sala tem uma cadeira e você senta. Você senta e fica observando. E de repente você sente a mão da sua mãe tocando em seu ombro esquerdo. Ela rodeia e vem para a sua frente. E naquele momento, você percebe que você é uma criança, que você tem 5, 6 anos. Você olha com profundidade nos olhos da sua mãe. Aí você se ajoelha e você se deita aos seus pés e coloca as mãos viradas para cima e diz com o coração: querida mamãe, eu tomo a vida de você em sua totalidade. Você é como você é, com dores, sofrimentos, histórias. Você deu para mim o que você poderia ter dado com as condições que você tinha. Querida mamãe, eu sou pequena diante de ti e você é grande. Você me deu o que eu tenho de mais precioso, a minha vida. Querida mamãe,
Eu tomo você como minha mãe. É o que é. Você diz é o que é. Foi o que foi. Você foi, para as mães que já faleceram, né? Você foi, ou você é, a mãe perfeita para mim. E eu sou a filha perfeita para você. Querida mamãe, eu deixo com você a sua vida, suas histórias, suas dores. Deixo com você os seus conflitos com o meu pai. Porque eu sou uma criança, eu sou pequena diante de vocês. Querida mamãe, eu te amo, eu te respeito e eu te honro. Querida mamãe, eu recebo a sua bênção, o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção, a sua sabedoria e recebo a força para seguir. E te deixo livre para seguir. E me coloco livre para seguir com a minha vida. E aí você levanta, você gira e você sai da casa. Quando você sai, você olha pela janela, ou sai ou olha pela janela, você percebe que você já é grande, você já é essa mulher. E como essa mulher, você diz: eu recebo a força, o amor, o carinho, a proteção e o cuidado da minha mãe. E aí ela se afasta, você se afasta, e você percebe o seu coração cheio de amor. Um coração que não tem mais vazio. Você percebe que esse amor vai se dissolvendo, se dissipando, ele vai preenchendo cada célula do seu corpo. E você vai preenchendo o seu coração. E aquele vazio, ele desaparece. A sua mãe sai e você fica contemplando essa emoção, esse sentimento. Mas você continua na mesma casa. Você continua. E aí você olha para um lado e você chega e senta novamente naquela cadeira. Você olha para a cadeira, senta e você olha para o teto e de repente você percebe uma mão tocando o seu lado direito. É o seu pai, ele gira na sua frente. E quando você se coloca diante dele, você se sente pequena novamente. A forma como a gente olha para o nosso pai é a mesma forma como a vida olha para nós. Mantenha a sua respiração. O seu pai olha para você e você olha para seu pai. E você olha com aquele olhar profundo, como se uma criança ela tivesse se conectando com aquele amor de pai. Mas aí você se abaixa, não precisa colocar o rosto no chão, você somente se ajoelha, curva. E você percebe que atrás dele também tem toda a linhagem do seu avô, da sua bisavó, seu bisavô, toda a linhagem do masculino da sua vida, que lhe deu a vida. Porque a vida vem de geração a geração, com toda a sua força e energia. Por meio do seu pai, ela chegou até você. E nela existe uma força. Então, quando você se ajoelha, você diz: querido papai,
ou meu pai, como você costuma chamá-lo. Eu tomo a vida de você em sua totalidade. Eu vou torná-la alegre e abundante para a sua honra. Querido papai, eu aceito você como você é, com todos os seus erros, acertos, perdas, dores, sofrimentos e histórias. Você deu para mim o que você podia dar com as condições que você tinha. Papai, eu sou pequena diante de ti, você é grande. Você me deu o que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida. Papai, eu tomo você como meu pai. É o que é, foi o que foi. Você é, ou você foi, o pai perfeito para mim. E eu sou a filha perfeita para você. Querido papai, eu deixo com você a sua vida, as suas dores, a sua história. Deixo com você os seus conflitos com a minha mãe. Porque eu sou pequena diante de vocês. Eu te amo, te respeito e eu te honro. Papai, eu recebo a sua bênção, o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção, a sua sabedoria e a sua força para seguir. E aí você levanta, olha nos olhos do seu pai e sente aquela força e aquela energia vindo para o seu coração. E vocês vão se afastando. E aí você sai, olha pela janela. E quando você olha para trás, ele não está mais ali. Mas você respira e sente. Você sente uma força, você sente poder, você sente aquele amor preenchendo cada célula do seu corpo. E você se sente forte, se sente abundante, se sente linda, você se sente completa. Mas você continua. Aí você volta a olhar para os quartos, você começa a andar dentro de casa. E você olha no quarto e lá tem uma menininha. E você olha essa menina. E quem é essa menininha? Essa menininha é você. Aí ela olha para você com aquela carinha triste, angustiada, se sentindo vazio, com a cabecinha baixa. Mas você chega para ela e você olha nos olhos dela. Quando você olha para ela, você vai dizer tudo o que você precisa ouvir. Você vai dizer para ela: eu te protejo agora. Eu já sou grande. Você é especial. Você é amada. Abrace sua criança. Faça um carinho nela. Acolha ela. Diz para ela: a é linda, você é incrível, você é inteligente, você é abençoada, você é muito especial. E a partir de agora, eu protejo você. E aí você abraça ela, enxuga suas lágrimas, e ela começa a sorrir para você. E aí você enxuga as lágrimas, dá um beijinho no rosto e diz: vá brincar. Agora você vai brincar. E ela fica toda sorridente, toda serelepe, corre. Qual
o brinquedo que a sua criança gosta. O meu era pular corda. E o seu? Manda ela brincar. Leva ela para brincar. E você volta e sai olhando para toda a plenitude e toda a beleza do mundo. E no seu tempo, você vai abrindo seus olhos. Vocês conseguiram fazer? Diga alguma coisa. Vocês gostaram? Quanta riqueza de palavras. A Creuza, obrigada, Creuza. Alessandra, linda e abençoada. Olha, ela disse que também amava. A Alessandra disse que também amava pular corda e se balançar no balanço. A Auxilia colocou amém. Essa meditação é poderosa. Cláudia, eu consegui. A gente faz a mentoria ela por 7 dias, que é para poder a gente consolidar, né? E durante esse tempo você tem que ir também trabalhando, perdoando, ressignificando. Eu consegui, linda, senti emoção. Dela disse, sempre me emociono. Vocês se emocionaram? Como é que foi? Consegui, Inês disse que amou. Gente, olha, eu sou treinada para leitura de campo energético, né? Campo morfogenético. Eu uso ferramentas da constelação. Então, esse movimento é um movimento de alma. A partir de agora, vocês vão perceber que muita coisa na vida de vocês podem acontecer, né? Mais fluidez, mais leveza, ganhos financeiros, mais tranquilidade, raivas que diminui, o entendimento com o pai, com a mãe, ele traz um destravar na vida da pessoa, em todas as áreas da vida, e também no relacionamento. Gratidão, a Vitania de gratidão, maravilhoso, Iolete, eu consegui. Vamos seguindo, né? Porque já são 9 horas. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, tá? Ontem eu fiz uma meditação com vocês e levei vocês para esse lugar. Eu fiz uma vivência para que vocês se sentissem mais forte, né? Trazer isso está na aula. Vocês podem assistir novamente, né? Eu sou merecedora, eu sou digna, eu posso relaxar no amor. Então, tudo isso faz parte desse processo de reconstrução, tá, gente? Agora eu quero saber se essas 3 aulas mexeram com você, se você sentiu que tem algo que precisa ser refeito dentro de você. Porque aqui eu quero compartilhar com vocês, gente. Acho que não estou compartilhando, não, né? Tô, tá, ok. Tá todo mundo vendo, né? Gente, então é importante que você. Quando eu falo para vocês que às vezes eu não posso chegar aqui e acolher e só dar carinho, porque quando a gente toda vez que nós a câmera foi desligada aqui, peraí, tá, gente? Só um pouquinho, é a câmera. A câmera desligou.
Gente, a câmera, minha câmera. Vocês estão me ouvindo? Voltou! Então, gente, vamos lá. Então, não estava conseguindo assistir. Então, veja bem, ok, essas aulas fizeram sentido para vocês? Como elas tocaram vocês? O que acontece com vocês quando vocês estão assistindo esse conteúdo? Quando eu estou remexendo, eu sei que às vezes eu remexo nessa dor, nesse momento que você está, nesse caos, você poderia querer assim, não, eu queria que você deixasse isso para lá, vamos falar de coisa boa. Só que quando a gente está em um local, está em um caos, em um local de dor, a gente precisa de esforço para sair. Ninguém está em um buraco que saia tranquilamente, a não ser que você venha um helicóptero, mesmo assim você tem esforço. Toda vez que você está em um caos, toda vez que você está em um lugar de dor, você precisa de esforço para sair desse lugar. Você precisa que alguém jogue uma corda, que alguém lhe puxe, que alguém lhe diga um caminho é esse. Então não tem como, se você esteve até aqui, se você assistiu, se você viu que durante você tem quanto? 20 anos, 30, 40, 50. Você viveu em consequência de uma dor, de um sofrimento, de um maltrato, que algo que aconteceu na sua infância levou você para esse lugar de caos, para esse sofrimento. Como você vai sair agora? Você está pronta? Qual é o próximo passo que você está disposta? Por que eu sei disso? Porque a gente assiste uma aula, assiste um curso, amanhã de manhã você diz, amanhã eu tenho que lavar roupa, amanhã eu vou fazer uma faxina na casa, amanhã eu tenho um relatório do trabalho para fazer, amanhã a gente vai, eu tenho que arrumar a casa, tenho que fazer uma faxina. Você esquece. Eu também sou uma mulher como vocês, eu esqueço, eu vou para um curso, eu esqueço. Por que que eu me mantenho vinculada aos meus cursos e mentorias? Eu fui para o Rio a semana passada, já comprei passagem em outubro, a gente tem um grupo, porque a gente precisa de ajuda para a gente ir para o próximo nível. Se você não tem ajuda para ir para o próximo nível, você está com o mesmo trabalho, a mesma casa, o mesmo marido, o mesmo filho, o mesmo cachorro, como você vai mudar? As minhas mentoradas, esse curso começou, a minha mentoria começou com um curso que era quinzenal, mas elas pedem para ser semanal. Elas pedem por quê? Porque elas querem o contato com as outras. O grupo tem conversa, eu estimulo, conta história. Nós precisamos de ajuda para sair desse caos. O que é que você está disposta a fazer para sair desse lugar? Esse caos não precisa ser o fim, ele pode ser um começo, o ponto de partida. Porque é do caos, é da dor profunda que nasce esse desejo de um novo começo, de um novo caminho, de um novo lugar. Aqui é preciso você ser forte. Aqui é preciso você tomar uma decisão. Como vai ser amanhã? Qual vai ser o próximo passo? O que você está disposta a fazer? Contem para mim aqui no chat. O que esses 3 dias de aula trouxeram de reflexão para você? O que você está disposta a fazer?
O som está congelado. Travou? Não. Eu acho que não, é porque eu fiz uma pergunta. Eu estou pedindo para que vocês compartilhem as decisões que vocês vão tomar, como vai ser de agora para frente, o que você aprendeu. Eu queria pedir uma permissão a vocês, gente, para falar um pouco da minha mentoria para vocês. Eu posso falar para vocês da mentoria, do trabalho que eu faço, além das lives, além do trabalho que eu já faço no Instagram, a mentoria que eu sempre falo aqui. Eu queria perguntar a vocês se eu posso apresentar, falar um pouco para vocês do meu trabalho. Claro, sim. A Maria José está dizendo. Gente, então deixa eu falar para vocês. Então, eu tenho um programa de mentoria, sim, com certeza. Ok, assim eu me sinto mais à vontade, tá, gente? Compartilhar com vocês esse trabalho que me emociona muito falar. Por que que me emociona, gente? Me emociona porque eu sou enfermeira, eu estou me aposentando, eu sou mestre, sou doutora e poderia me aposentar, estou me aposentando e passear, curtir, viajar, curtir minha filha. Mas eu quis trabalhar com a mulher, resgatar as mulheres, porque eu me encontro, é a minha essência, é a minha identidade, me conectar com essas mulheres e mostrar para elas que existe outro caminho além desse, de viver sem esperança, triste, brigando, num relacionamento ruim. E a minha mentoria eu criei quando eu saí desse caos, e eu sei exatamente o que é. Eu trabalhei com mulheres há mais de 20 anos, eu ajudei muitas mulheres, eu fiz um doutorado com mulheres, eu fiz um mestrado com mulheres, e o que me impacta, gente, é o sofrimento que para essas mulheres são muito parecidos. E não importa se você é uma dona de casa, e não importa se você é uma doutora, é uma médica, é uma policial, não importa. Todas nós temos esses desafios. Então, isso, Silvia, é o meu propósito. Não é mais uma realização só, porque eu já estou no final da minha carreira, já vou me aposentar, mas a minha alma me chamou para que eu trabalhasse com as mulheres. E como é que acontece? Como é que funciona a minha mentoria? Então, gente, eu tenho um grupo, né, de mulheres lindas, incríveis, maravilhosas, como a Silvia que está aqui e outras que também estão aqui. Eu tenho as aulas, são quinzenais atualmente, mas eu estou pensando em colocar essas aulas semanais, porque o grupo, as pessoas pedem, elas querem estar comigo. Eu sei a história de cada uma delas. Gente, eu quero dizer uma coisa para você. A última turma que eu tinha, quando eu estava nesse processo de mostrar, de vender, e uma disse assim: olha, eu gostaria muito, eu gostei, mas eu não vou comprar porque eu sei que eu não vou fazer, porque eu já comprei muitos cursos. Eu comprei um monte de curso e eu não faço. Eu digo, e eu entendo você, porque eu também comprei um monte de curso e eu não faço. Essa já renovou a mentoria dela, porque não é um curso, é uma convivência, é um grupo, é uma comunidade, é uma família. A gente só não se reúne presencial. Aqui eu já fiz um encontro presencial e eu pretendo fazer um encontro presencial aqui em Maceió em 2026, para a gente consolidar ainda mais. Mas nesse momento, o que eu quero mostrar para vocês é como funciona esse programa, como elas se conectam, ficam juntas, falam no grupo, contam suas histórias e todo mundo manda sua história no privado para mim. As histórias no grupo não é compartilhada com todo mundo. No grupo é só para quem quer compartilhar, porque tem o seu momento de mandar a história no privado para mim, para que eu saiba, porque eu preciso saber da história de todo mundo. Por quê? Por exemplo, um conteúdo, ele tem inúmeras aulas, inúmeros caminhos, mas se eu sei que eu tenho ali que foi traída, eu vou falar em uma aula sobre traição, para que eu atenda a necessidade dela, e eu acabo atendendo, em que pese ser uma aula em grupo, mas eu atendo a necessidade de todas. Então, gente, o que é essa mentoria? Essa mentoria é um método, é um caminho, um passo a passo para você se resgatar. São 3 pilares, né? Esses pilares, eles conectam você ao seu amor por você, ao seu autocuidado,
Você aprende a se respeitar, a ter dignidade, a se amar profundamente, a prosperar em todos os pilares da vida e a resgatar o seu poder pessoal. Aqui eu tenho esse caminho, porque cada pilar eu trabalho um ponto, aos poucos. Por quê, gente? Porque, assim, quando a gente começa a trabalhar no grupo, são muitas questões. Então, não dá para trabalhar tudo ao mesmo tempo. Precisa ser aos poucos. Primeiro, eu começo falando da identidade, para saber qual é o seu estado atual, como é que você está hoje, quais são suas dores, quais suas necessidades. Então, a partir daí, a aula é conduzida, construída, para que você se sinta fazendo parte. A aula, ela não é, ela tem o pilar, mas ela não é pronta. Eu primeiro mando o questionário para o grupo devolve. E a aula eu construo a partir da necessidade do grupo. Então, são 12 aulas, tá? 12 aulas ao vivo, ou seja, qual o diferencial em relação a uma aula ao vivo e uma aula gravada? A aula gravada, você vai assistir e presta atenção, copia, enfim. Mas a aula ao vivo, você está presente comigo. Olha, você está aqui. Se eu perguntar, dormiu bem? Como é que você está? Como foi que você passou a noite? Então, você sabe que tem alguém que quer saber da sua vida, que você compartilha, você entrou em um processo de dificuldade, um conflito, uma questão, você vai poder ter liberdade para poder se expressar na aula. Você vai colocar ali, e ali a gente vai conduzir, assim como no grupo. Por isso que não é um curso, aqui é uma mentoria, é um acompanhamento. Além disso, são 4 meses. Aí essas aulas, elas ficam gravadas e você vai poder assistir durante um ano. E tem uma mentorada que fala assim, Regina, você vive lavando os pratos comigo. Eu digo, como assim? Ela disse, porque toda vez que eu estou lavando o prato, eu boto uma aula sua. Ou seja, além da liberdade de você assistir ao vivo, mas em caso de uma emergência que você não possa, ou mesmo que você assista e você queira repetir essa aula, porque são muitos ensinamentos que eu trago. Você não assenta, não incorpora, não aprende tudo de uma vez. Então, o fato de você ter essa aula disponível para você assistir quando você quiser, na academia, lavando o prato, sei lá, fazendo outra coisa, é muito importante, né? E você saber que você vai ter um encontro com a sua mentora, alguém que vai te ouvir, saber o que você está acontecendo, o que está passando na sua vida, para que você possa ter uma condução. Então, eu pego na sua mão, eu te conduzo, eu te levo você para encontrar um ponto que você não está conseguindo ver, que essa é a maior necessidade da gente quando está nesse lugar. A gente não consegue ver uma saída, uma atitude certa, uma palavra certa, um posicionamento certo. E aí eu venho e dou essa direção. São vários casos, são vários depoimentos das minhas mentoradas que chegam. Hoje eu postei um story, gente, de uma mentorada, que ela foi para a sessão, ela marcou comigo assim, olha, eu já estou com a minha mala no carro, não dá certo, não quero mais, ele é louco, a gente está brigando demais. E ali, eu disse, me dá uma chance. Eu postei no story hoje, não sei se vocês viram, me dá uma chance. E aí eu sentei, mostrei os princípios, inclusive vocês têm acesso, né? Eu disse que quem postasse, vocês podem tirar uma foto aqui, gente, da gente aqui, postar, tá? Me marcar, que eu mando em PDF para você, que é um passo a passo de um diálogo infalível, que é um protocolo, é um e-book que eu tenho, que eu aplico para elas. Gente, não tem coisa pior do que você ter uma pessoa difícil de conversar, você não consegue se entender, aí você vai dormir pensando, você tem dor de cabeça, o seu estômago arde, sua boca queima, porque você tem um assunto difícil para conversar. E na maioria das vezes você não tem coragem e você não conversa. E você acaba aceitando aquilo fica corroendo você, mas você não tem coragem, porque sabe que ele não vai concordar, a reação dele você não vai gostar. Então, esse é um e-book, é um passo a passo que eu aplico com as minhas mentoradas.
Então, por quê? Porque você sozinha muitas vezes não consegue. Por que que as mentoradas é mais fácil? Porque, por exemplo, o primeiro ponto do e-book é o quê? Você encontrar com a sua criança. E aí você precisa ter trabalhado pai, ter trabalhado mãe, para que você se encontre com a sua criança no lugar de paz. Então, o conteúdo que eu tenho, ele traz princípios, fundamentos, mas ele tem uma sequência. E tudo ele começa com pai e mãe. Aqui, você fez um destrave. Mas tem uma atividade que eu passo para minhas mentoradas, que é, por exemplo, quando você faz, identifica os padrões de comportamento. Cada vez que a gente tem uma aula, a gente lembra de uma coisa. Cada vez que você faz uma atividade, você lembra de outra coisa. É por isso que é importante você fazer um processo. Porque se você for lembrar, hoje eu vou me lembrar de tudo que eu passei na minha infância. Eu lembro disso, 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 daquilo. Como é que você vai trabalhar isso? Então, na mentoria, cada uma traz um processo e a gente vai trabalhando. Porque se você for trabalhar 4, 5 ao mesmo tempo, não resolve, a gente não dá conta. Imagine que você passou por um momento de dor. Aquilo ali já é suficiente. Não tem como você trabalhar mais 3, 4. Então, é um processo, a gente trabalha aos poucos, a gente vai tirando as cascas, a gente vai abrindo, a gente vai lapidando, para até você olhar para você e sorrir, se amar de novo. Então, essa mulher, gente, essa mulher que passa por esse processo, ela se torna uma mulher autoconfiante, porque ela já sabe que aquele sentimento que ela tem, de onde é que ela vem, de onde vem aquele sentimento. Então, ela já se sente segura e ela sabe o que dizer diante da situação, porque ela já sabe que aquele incômodo vem de outro lugar e ela vai ter que trabalhar aquilo e depois ela vai e sabe o que dizer naquela hora. Ela não grita mais, ela não se estressa, ela não fica com aquela dor e vai dormir se sentindo vazia e abandonada. Ela desenvolve habilidades para dizer não com tranquilidade. Tem uma mentorada que ela mandou um depoimento para mim e ela diz assim: Regina, eu pensei, eu não botei aqui, gente, porque ia ser muito depoimento e vocês iam ficar até não sei que horas. Eu pensei que eu ia ter dificuldade para dizer não, era para outras pessoas. Mas ela disse: não, a maior dificuldade é dizer não para mim mesma, porque eu quero ajudar todo mundo, eu quero fazer, mas às vezes a pessoa não está pedindo. Então ela desenvolveu a habilidade, ela disse assim: nossa, eu descobri que eu tenho que dizer não, é para mim. Ninguém está pedindo minha ajuda, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que dar conta, então é minha vontade. Eu tenho que dizer não, é para mim. E às vezes, claro, dizer não para os outros. Além disso, quem assistiu a aula da antes de ontem, que tem um depoimento da Vanderleia, que o marido dela, 57 anos, ele nunca andou de avião. E agora, há 2 anos que eles estão casados, pela primeira vez, ele andou de avião. Porque a mulher, no feminino, inteira, integrada, ela inspira o seu parceiro a ser um homem provedor e apaixonado. E ele disse assim: não, você não me pediu, você não mandou, você não brigou comigo, mas eu fiz por você. Você vai aprender a utilizar ferramentas poderosas que desbloqueiam o seu potencial e fortalece as relações. E você aprende também, aplica em casa, aplica sozinha. E você desenvolve o seu poder feminino. A Silvia está aqui, ela é minha mentorada, e ela vai falar um pouco sobre o que é isso. Todas elas falam desse magnetismo, dessa força que tem a mulher. Gente, as mulheres de antigamente, muitas mulheres, a minha mãe mesmo, ela olhava assim para o meu pai já ficava assim. Então, essas mulheres, elas tinham um magnetismo maior, elas sabiam mais conduzir, muitas hoje ainda têm. Mas eu descobri por que eu nunca fui essa mulher. Mas eu aprendi, apliquei e tem um enigma, tem um mistério, e que é o que eu estou aplicando para as minhas mentoradas e está transformando a vida delas e dos relacionamentos. Então, a mentoria florescer não é um curso. A mentoria, gente, é esse momento, essa virada de chave, sabe? Deixa eu olhar se vocês estão aqui.
Então, essa mentoria, gente, não é um curso, ela é uma virada de chave na sua vida. Ela é um recomeço, ela é uma nova história, ela é um renascimento. E ela foi criada para uma mulher específica. E qual é essa mulher? A mulher que não está satisfeita com a vida que está levando. Aí eu chamo a mulher que está em relacionamento, mas muitas mulheres, eu já acompanhei mulheres separadas, a mulher que ficou frustrada no relacionamento anterior, que estava com medo do próximo. A mulher que está com problema no relacionamento, que vocês vão ver hoje à noite, ela ia falar, mas ela disse que estava muito rouca, com muita alergia, e não queria falar, a Ana, mas ela mandou depoimento que até coloquei um monte, escreveu um monte, está aqui para vocês verem. Né, como ela mudou, e ela dizia para mim, mas isso é absurdo, que isso não vai acontecer, porque ele é assim, ele é assim, ele é assim, é assim. E eu sei o que é isso, porque eu já estive nesse lugar. Essa mulher pode estar solteira, pode estar casada, mas todas têm algo em comum. Elas estão desconectadas de si mesmas, elas não estão felizes, elas não estão em paz, elas não estão em um lugar de tranquilidade dentro delas. Ela se sente invisível no relacionamento, ela não se sente conectada, não se sente ouvida, não se sente respeitada. Vive no piloto automático, ela tenta agradar, segura as pontas de tudo, mas no fundo sente um vazio emocional. Ela se sobrecarrega, fica exausta, tem medo de ser abandonada. Talvez você esteja vivendo isso agora, porque eu sei. Quantas de vocês estão assim? Quantas de vocês estão nesse momento e achando que não tem saída, mas eu mostrei. Muita gente aqui já está mudando com 3 aulas gratuitas, gente. Imagine se com 3 aulas de 1 hora gratuita, você está vendo mudança na sua vida. Imagine você passar 4 meses comigo. E olha que eu tenho um monte de bônus que eu vou mostrar para vocês, de aulas que vocês vão assistir. É uma nova vida, é uma nova comunidade, é um novo grupo, sabe? Mas você não está quebrada. Você está apenas desconectada. E é isso que a mentoria faz. Ela vai, ela vai, é, ela vai trazer você de volta. Sabe aquela mulher que está presa, aquela criança, e aquela criança está escrevendo a sua história? E por que, que a criança escreve a sua história? Quando eu estava no meu relacionamento, que o marido trabalhava demais e que eu ficava só, eu sentia uma dor aqui dentro, assim, ó. E naquele momento não era eu que estava ali. Aí eu ficava impaciente, eu ficava braba e tal, porque era a minha criança que estava gritando dentro de mim. Então eu estava escrevendo a minha história, era a minha criança que estava escrevendo a minha história, porque era a dor dela que eu estava sentindo. Então a sua criança pode estar escrevendo a sua história, porque é o que ela viveu que está aí em você, porque você ainda não olhou para isso, você ainda não trabalhou, você ainda não curou. Então essa dor está aí, ó. E aí você está se machucando, mas você não merece, você não precisa passar por isso mais. E o pior de tudo que eu vou te dizer, agora, você sabe que tem como sair disso. Você não é mais inocente. A mentoria, ela conecta a sua essência de mulher. Ela faz você se reconectar. Cura as feridas antigas com seu pai, com a sua mãe, com a sua criança interior. Rompe lealdades. Eu tenho aqui a minha... o depoimento de ontem, da Rebeca, da aula de ontem. Ela disse o quê? Eu tinha lealdade com a minha avó. E, gente, além dos elementos que eu uso aqui, né, da constelação, eu sinto no campo a energia. Aparece o nome, é uma coisa assim, sobrenatural. Eu não vendo isso. Eu vendo o programa completo. Muita gente me procura para fazer constelação, mas eu não faço. Isso eu não faço, porque constelação sozinha não resolve. O que resolve é o seu compromisso, sua mudança de atitude, é você fazer e você tomar uma decisão de seguir. Eu não vou constelar você e achar que tudo vai se resolver. Não, ela faz parte de um conjunto. Mas eu não posso negar que eu leio seu campo, que eu vejo, que eu sinto. E isso faz muita diferença. A Rebeca se conecta, ela honrava a mãe dela, a avó dela, tinha lealdade com a mãe dela. Ela era uma mulher forte, poderosa, que dava conta de tudo e arranjava um homem o quê? Fraco. O que foi que aconteceu?
Ela foi, menina, a Rebeca, ela foi para a mentoria, ela chega, estava assim, ó, de vestido solto, e ela era toda durona, com aquela roupa, mas toda assim, se sentindo mais leve. A mudança é aparente, todo mundo percebe. Porque ela rompe, nesse processo, ela rompe com a lealdade inconsciente, com ancestrais, com vó, porque eles também carregam dor que está em você. E aí você vai permitir reescrever a sua história no amor, com presença, com respeito, com paz. E as minhas mentoradas, elas vivem esse ciclo. Eu tive mentorada, assim, que decidiu se separar, uma, mas depois se reconectou com outra pessoa. Assim como eu tive umas que separou e voltou para o mesmo relacionamento. Por quê? Porque naquele lugar ela era outra pessoa. E ela se transformou em uma pessoa mais leve, ó, leveza e firmeza. Parece o contrário, mas eles se complementam. Você não tem que ser boazinha, você tem que ser leve, mas também tem que se posicionar assim, dizer o que sente, que não está bom, que não está legal. Você tem que estar conectada com o seu corpo, com o seu desejo, com a sua necessidade. E não esconder aquilo que lhe dói, esconder aquilo que você sente, para não desagradar. Quantas vezes a gente fica, né? Quando eu ficava lá atrás, com a vontade de dizer que aquilo não dava certo, mas eu sabia que o outro não ia concordar, não ia aceitar, e eu guardava aquilo. Eu fiz tratamento psiquiátrico por 10 anos. Agora já tem 10 anos que eu não faço mais nada. Porque quando uma mulher volta para si, tudo ao seu redor se transforma e floresce. E agora eu queria falar para vocês de valor. Quanto é uma mentoria? Deixa eu compartilhar aqui. Qual o valor de uma mentoria em grupo? Qual o valor de uma mentoria em grupo? Atualmente, eu estou fazendo uma mentoria, que é da minha mentorada, que é da minha mentora Isa. Tenho foto com ela, fui para o Rio para me encontrar com ela, e eu pago R$ 29.000 de uma mentoria em grupo. Com essa fica em torno disso, mas não é isso que eu vou cobrar, não é isso que eu cobro das minhas mentoradas, não. Tá, gente? Então, a partir de agora, você vai entender, né, como funciona a mentoria, né, a mentoria Florescer, tá? Então, elas são 12 aulas ao vivo, no Zoom, às quintas-feiras, de 8 a 9h30, e às vezes termina até mais tarde. Essas aulas, como eu já falei aqui, elas são ao vivo, você pode participar. Eu aplico ferramentas, além disso, vocês recebem as meditações, os PDFs para casa, para vocês praticarem. A maioria dessas meditações aqui, gente, essa que eu fiz com vocês, tem áudio no WhatsApp, eu mando áudio, todas recebem o áudio, e eu sempre digo, tem o PDF e o áudio, por quê? Porque às vezes você quer ouvir a sua própria voz. Mas aí eu sempre mando, tá? E ainda tem os bônus, vamos falar dos bônus, que isso aqui é uma riqueza. Mas você imagine, gente, imagine acordar todos os dias se sentindo confiante, feliz, realizada. Imagine um lugar incrível que você merece. Porque nós nascemos para ser feliz. Nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para ser triste, nós não nascemos para viver. Casamento não é sinônimo de sofrimento. O Florescer é uma mentoria baseada em um método inovador, porque combina autoconhecimento, reconfiguração da mente, expansão da consciência, para levar você ao caminho mais curto para a reconexão consigo mesma. E outra coisa, você leva de quebra o quê? Desbloqueio financeiro. Todas as mentoradas melhoram financeiramente. Arranja emprego, promoção, vendem terreno, como a Edneide vendeu terreno, a outra vendeu uma casa. Então, o dinheiro começa a fluir, porque a energia do amor, gente,
é a mesma energia do dinheiro. Eu tenho certeza que vocês aqui vão estar com dificuldade financeira porque vocês estão com problema no relacionamento, entendeu? É por isso que eu coloquei o valor bem pequenininho para vocês. Mas antes, eu quero falar aqui dos bônus. Acho que eu botei os bônus embaixo. Vamos lá. Olha o que vocês levam de bônus. Primeira coisa, a mentoria que eu estou dando atualmente, que vai terminar segunda-feira, a mentoria inteira vocês vão receber de bônus. Ela tem as aulas, tem as minhas explicações, os momentos de troca do grupo, tem tudo, a mentoria é riquíssima, vocês recebem de bônus. O curso de Mãe e Prosperidade, que esse exercício que eu fiz, tem um curso pequenininho, que é uma aula de 1h30 falando só sobre mãe. Outro curso também falando só sobre pai. Tem um curso, gente, falando só sobre relacionamento próspero. E ainda tem um curso que é visão de futuro. Esses cursos, cada um custa R$ 197. Só aí já vai dar quanto? R$ 800. O curso Metas de Sucesso. Esse curso, gente, é um curso que tive muitos resultados e muitos depoimentos, porque eu ensino a fazer o desenho para atrair o sonho, sabe? Eu ensino passo a passo da construção de metas. Eu aprendi metas com Paulo Vieira. Paulo Vieira escreveu a minha meta e eu tenho experiência na minha vida de várias metas que eu propus, que eu construí para mim e venci. A primeira delas foi o meu doutorado, que eu tinha uma meta de defender um ano antes, e eu defendi 1 ano e 2 meses antes, que foi Paulo Vieira que me ajudou a construir. Ainda tem o curso Caminho do Sucesso, esse eu nunca coloquei como bônus, que é o curso maior que eu tenho, um curso grande, ele custa R$ 597. O curso de desbloqueio financeiro, que esse é show, é para você fazer o curso e já sair, porque esse curso, gente, eu elimino crenças. Isso aqui não é, como se diz, isso aqui não é teoria. Eu elimino crenças. E essas crenças, por exemplo, se você tem o dinheiro é sujo, se essa crença é forte na sua mente, como é que o dinheiro vem para você? Então, tem um exercício nesse curso aqui que eu examino 43 crenças. Eu faço um exercício no campo para você identificar qual a crença que você tem. E aí eu faço exercício para você eliminar essa crença. E quando você tira a crença, a vida começa a ficar mais leve. Veja, eu ataco você de todo lado, porque você tem que ficar inteira, tem que ficar bem financeiramente, tem que e ficar com um relacionamento top. Eu atendo e resolvo e dissolvo as questões de todas as áreas da sua vida. Por que eu criei todos esses cursos? Eu criei esses cursos porque, quando eu comecei com a mentoria, eu via que a minha mentorada, gente, eu estou trabalhando no emocional. Ela tem um vazio emocional, ela tem uma questão com a mãe, aí eu vou fazer o exercício, vou orientar, eu vou dar aula, mas as contas dela ela não está conseguindo pagar. Então, eu disse, não, eu tenho que focar no financeiro. E aí, eu criei um curso para ela trabalhar somente o financeiro. Por quê? Porque não eram todas, mas tinha algumas com problema no financeiro, tinha alguma que era mais relacionamento, tinha alguma que era desorganizada. Então, pelas necessidades das minhas mentoradas, eu fui criando cada curso, fui aplicando e tendo muitos resultados. Todos esses cursos eu tenho depoimento de aplicação, de resultado. A Edneide, quando fez esse curso de meta e cocriação, que esse foi em março que eu fiz, ela saiu daqui, construiu a meta. 3 meses ela conseguiu antecipar a compra do carro dela, que era para o próximo ano, ela conseguiu. Ela disse, eu fiz isso. Tudo que você mandou, eu fiz. Peguei um documento de carro, eu peguei uma nota fiscal, fiz um mural, tudo que eu ensinei no curso ela fez, postou no grupo, saiu assim os 4 ventos da alegria dela. Ou seja, aqui são cursos que você aplica todos e tem resultados, e tem aplicabilidade e resultado em sua vida. Então, tudo isso aqui, ó, ele custa 13.216. E a minha, agora presta atenção, viu? Que a primeira pessoa que adquirir a minha mentoria hoje, somente hoje, a primeira pessoa vai receber uma sessão de mentoria premium comigo. A minha sessão de mentoria, gente, o meu programa de mentoria custa R$ 12.000, tá? Não é 18, não é 150, não é 29 como a minha mentora.
mas é 18 mil, é 12 mil reais, tá? 12 mil. Então, uma sessão minha é R$ 1.700. R$ 1.700. Quem adquirir o meu curso hoje, minha mentoria hoje, vai ganhar de prêmio, né, esse presente, que é uma sessão exclusiva comigo, tá? Mas esse valor de 13.200 significa o quê? Que está incluso todos os bônus e a minha mentoria, que hoje ela custa, essa mentoria em grupo, eu estou falando da mentoria Premium, tá? A mentoria Premium é 12 mil e uma sessão é 1.700. Quem comprar a mentoria em grupo hoje vai receber, a primeira pessoa que comprar, uma pessoa só vai receber essa cortesia de uma sessão comigo de mentoria, tá? E a mentoria em grupo, quanto custa a mentoria em grupo? Vamos passar para ela. Então, a mentoria em grupo hoje, ela custa R$ 5.900. Esse é um preço simples, básico de uma mentoria em grupo, com acompanhamento, com encontros ao vivo, com a aula gravada por um ano. Mesmo assim, não é esse valor que eu vou estar cobrando aqui hoje. Hoje, eu deixei essa mentoria, e hoje, por 48 horas, ela no valor de R$ 1.927 à vista. Ou você pode fazer, dividir em 12 parcelas de R$ 197. Ou seja, você vai pagar menos de R$ 200 por um acompanhamento, por aulas semanais, tá? E ter acesso a um conhecimento que eu busco da neurociência, da física quântica, da psicanálise e dos fundamentos sistêmicos, com resultados, com aplicabilidade e que você já viu que já está funcionando. A partir de agora, as inscrições estão abertas, mas tem mais uma novidade para contar para vocês. Espera aí, minha gente, tenham calma. Tenham calma na vida, que eu tenho uma novidade para contar. Olha, qual é a novidade? Deixa eu ver aqui, tá? O primeiro, o primeiro vai receber uma mentoria comigo, tá certo? Deixa eu ver se eu entendi bem isso aqui que eu fiz. Eu fiz e eu mesmo não estou entendendo direito, mas uma coisa está garantido. Até 48 horas, todo mundo vai ter acesso. Aqui tem 10 aulas, mas não são 10, são 12 aulas, tá, gente? E geralmente eu dou mais. Geralmente eu dou mais. Mas tem um bônus aqui. Rebeca, tem um bônus aqui que é só 48 horas, não é isso? Pronto. Olha, a mentoria. Deixa eu beber água. Essa mentoria que está terminando segunda-feira é uma mentoria completa, igual a essa que eu vou dar, mas cada aula, gente, é diferente. É um conteúdo riquíssimo e profundo. Então, quem adquirir essa mentoria atual, até as próximas 48 horas, vai receber como bônus a mentoria anterior, entenderam? Essa mentoria é riquíssima, com aulas profundas, cada uma com a sua situação. Então, quem comprar nas próximas 48 horas vai receber de bônus a mentoria anterior. Ok? Ficou claro? Agora eu preciso que vocês perguntem, porque como eu tenho muita informação aqui, eu posso me atrapalhar, eu quero que vocês façam perguntas aqui para esclarecer, tá? E eu quero chamar a Silvia para compartilhar o resultado. Peraí. O resultado da mentoria dela, que ela ainda não terminou. Ela ainda não terminou. Mas antes eu quero dizer só uma coisa para vocês, tá, gente? A Silvia vai falar, mas eu quero antes dizer uma coisa para vocês muito importante. Você pode estar pensando assim, talvez R$ 197 por mês, você pode achar que é muito. Mas eu pergunto para você, gente, olha para mim e diz, quanto custa? Quanto vale o seu sofrimento? Quanto custa uma noite perdida de sono?
Quanto custa essa angústia que você sente? Quanto custa essa insatisfação sem encontrar uma saída? Quanto vale para você tanto tempo que você já perdeu na vida? O quanto você já gastou de dinheiro para cuidar da saúde? O quanto você já perdeu de noite? O quanto você já se aborreceu? O quanto você já brigou? O quanto você já ficou infeliz? Qual é o preço que você paga para estar nesse lugar? Agora você tem uma escolha, porque antes você não tinha. Mas agora você está diante de você uma escolha, que você tem um caminho novo. Você tem uma forma de resolver tudo isso. E quanto é R$ 197? Eu sei que é dinheiro, mas pode ser um relaxamento no cabelo, uma bolsa a mais que você compra, uma saída para comer uma pizza, que tudo isso é importante, mas nada é mais importante do que você estar de bem com você mesma, reconectada com você mesma, se sentindo inteira, se sentindo completa e se sentindo feliz. Quanto custa viver se sentindo pequena? Quanto custa viver sobrecarregada, culpada todos os dias? Mas você ainda sente medo de investir em si mesma. Nesse momento, você precisa quebrar essa barreira de se tornar prioridade na sua vida. Entender que em algum momento você tem que se escolher. E você tem que fazer um esforço, vai pesar para você em algum momento, mas você precisa sair. Se você está em um local ruim, você vai ter que fazer um esforço para sair dele. Porque se você não fizer o esforço, cada vez mais, você pode ficar soterrada. O quanto você vai suportar ainda? O que mais você está esperando que aconteça para você tomar uma decisão? E agora você já sabe que tem o caminho. Agora você já sabe que tem uma solução. Vai ter gente aqui que vai tomar a decisão, vai comprar e depois vai ver o que acontece. E vai ter gente aqui que vai para casa e vai dizer assim, amanhã eu vejo. Mas quem sai daqui e não toma decisão não vê amanhã, porque amanhã você vai ser engolida, absorvida por sua rotina, e a rotina ela é cruel com a gente. A sua decisão tem que ser agora. A escolha da sua vida tem que ser agora. Porque se você não se escolher agora, em outro dia vai ser mais difícil. E além disso, todos esses bônus é para as próximas 48 horas. E se você tiver dúvida, pergunte aqui no chat que eu estou aqui. E vamos ouvir a Silvia. Silvia, eu vou compartilhar com você. E depois a gente volta aqui. Espera aí. Liberar compartilhamento. Cadê a minha host para me ajudar aqui? Eu acho que você pode falar aí, gente. Não precisa, não. Você já pode falar aí, Silvia. Porque a gente pensava que estava no Instagram. Quem já tomou a decisão, vamos colocando aqui, tá, gente? Tá me Pra gente ouvindo? parar. Sim. Boa noite. Boa noite, querida. Obrigada por estar aqui. Obrigada por essa presença. Eu que agradeço a oportunidade. Então, eu sou Silvia, eu sou enfermeira, eu sou estomaterapeuta e moro aqui em Recife. E Regina, na minha vida, foi um divisor de água, literalmente, literalmente, né? Eu Obrigada. estava num momento, assim, bem complicado na minha vida, totalmente desorganizada de mim mesma, assim, entrando numa crise de ansiedade reativa a tudo. Então, quando você não se conhece, tudo é o outro, né? O problema é o outro. Ah, é o trabalho. Ah, é minha chefe. Ah, é amigo. Ah, é filho. Ah, é marido. Ah, tudo é o outro. Você nunca tem problema, né? Você está sempre naquela posição de vítima. E eu comecei a me perceber assim, como assim? Né? Por que que nunca foi assim, de ser tão reativa, as pessoas chegam para mim, se não tiver do meu jeito, não é, não pode, sem paciência, ansiosa, às vezes deprimida. E aí uma outra amiga que fazia mentoria
com Regina, observando meu comportamento, ela fez minha amiga, você tem que conhecer uma pessoa. E aí me apresentou Regina. A primeira meditação, é engraçado, Regina, que agora quando eu estava fazendo a meditação, quando eu entrei na casa, que a gente já fez essa meditação, a primeira coisa que eu vi foi a minha criança. Então eu fiz, eu estou no momento certo, porque para eu identificar a minha criança, demorou. Então, quando eu entrei na casa, eu já me vi ali, aquela criança feliz, brincando, já me chamando para brincar. Ai, que lindo. Mas Ai, por vou chorar, quê? viu, Silvia? Mas porque eu já tinha trabalhado, já trabalhei meu pai, a questão com meu pai, eu não tenho questão, não tinha questão só com meu pai, tinha questão com meu pai e com minha mãe. Porque eu cresci vendo minha mãe falar, seu marido é seu trabalho. Então eu tenho que trabalhar muito, né? Então, marido para mim é trabalho, é trabalhar muito, é aquela coisa de que eu tenho que me esforçar muito para ter dinheiro, que eu tenho que trabalhar muito, que sobrecarga é normal para mulher. E por isso que eu tive dois casamentos que não deram certo, porque eu, não, eu esqueci meu feminino, me coloquei muito no masculino. E depois da mentoria da Regina, hoje até eu, quando vim aqui me organizar para vir falar, eu fiz, meu Deus, eu tô de batom. Olha só, uma coisa que eu não usava muito. Eu sempre não tinha paciência para usar batom. E eu me vejo hoje outra Silvia, sabe? Meu feminino muito mais aflorado, me olhando para mim, próspera, as Olha aí, coisas já eu falei chegando. para elas que quando você trabalha pai, trabalha mãe, o dinheiro flui. Bom que você está colocando. Totalmente, totalmente. Flui assim, eu trabalho. Não está ouvindo? Então, eu próspera, né? A prosperidade chegando, o dinheiro fluindo, não preocupada de que, ai meu Deus, a conta não vai fechar no final do mês. Não, fecha, sabe? Fecha, as coisas acontecem. Vai fluindo, o universo vai te devolvendo e você vai se sentindo mais pertencente de você. Eu me sinto, eu não tenho dificuldade de dizer não mais, de não quero ir, não estou bem, né? Me percebo sendo paquerada agora e já, sabe? Me sentindo bem com isso. E acho que a Regina nem sabe disso, né? De ser paquerada, a gente nem falou, porque a gente não teve outra sessão. E como era a sua vida amorosa? Como era o amor, assim, Não, não tinha acontecendo? vida amorosa. Na minha vida amorosa era meu trabalho, né? Essa era a minha vida amorosa. Era só trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar mais para ganhar dinheiro. Não tinha vida amorosa. Não, Então, mas você tinha sim, você tinha um casamento. Tem que explicar direito, porque você tinha um casamento antes, né? Você teve dois, antes como eu tinha era esse casamento, casamento? eu tinha um casamento onde eu era o homem da relação, né? Era o homem da relação, eu não deixava aflorar o lado feminino. E depois que depois de separou, na mentoria, eu fui percebendo muita coisa que era minha. Era eu que não me permitia. Então, eu errava muito. Foi meu segundo casamento, assim, sendo, atrair o quê? Aqueles homens fracos que gostavam de serem controlados, né? Porque eu deixava, e aquilo me deixava muito cansada, né? E o que aconteceu depois que você, nesse movimento? Porque eu estou sabendo da história que o ex voltou, tal. É, é. E o que é que aconteceu depois? Eu depois, comecei com meu ex-marido, a gente começou a conversar, e eu comecei a perceber realmente coisas que, na verdade, ele já fazia, só que eu não percebia. E quando eu comecei a falar, sim, mas por que você está falando assim? Ele fez, eu estou falando assim porque você hoje permite que eu fale assim. Você hoje permite que eu seja homem para você. Você hoje permite que eu seja, que eu cuide de você. E antigamente você não permitia. Eu que tenho que perguntar para você, o que aconteceu com você que você está permitindo que eu faça isso? Você que está diferente. Você Olha está que coisa fazendo o linda. quê? Eu disse, é segredo. Então, gente, ela ficou 2 anos separadas e durante a mentoria ele está voltando, se aproximando. Aí teve um gesto interessante que eu achei interessante, foi que ela disse assim: eu deixei que ele cuidasse do meu carro. Ah, foi. Eu deixei que ele cuidasse do meu carro.
É tanta coisa, Regina, que eu nem lembro, meu Deus do céu. É, isso, porque era tanto controle que ele tentava assim, Silvia, você está tendo reunião, deixa eu levar teu carro para, deixa eu levar para organizar, deixa eu levar para lavar. Eu disse, não, depois a gente vê isso, não, depois eu resolvo isso. E eu estava num dia lotado de coisa, reunião em cima de reunião. Eu falei, meu Deus do céu, ainda tenho que lavar esse carro, porque eu tenho que viajar. Eu não tive dúvida. Peguei o telefone, liguei para ele. Tu pode pegar meu carro aqui e levar ele para lavar? Aí ele, posso. E depois, depois tu traz aqui, tu devolve aqui para mim, ele posso. Aí ele fez, eu nunca pensei que você ia deixar, eu, Regina, eu nunca pensei que eu ia permitir que ele levasse meu carro para lavar. Ou seja, me coloquei no meu lugar de feminino. E hoje eu já peço mais coisa, peço para ir para a feira, peço para resolver para pagar conta, peço para resolver para pagar para resolver coisa de casa, e mesmo longe, tá? E ele vai. Mas esse homem era o homem que não prestava para você, era um homem que Não não deu prestava para certo, o mim, homem que você não. terminou com ele. Que eu terminei com ele. Não prestava, não tinha paciência, tentava me controlar, é o mesmo homem. Eu sei, gente, que cada uma sabe o homem que tem, né? Mas às vezes a gente está em um lugar que a gente não consegue ver esse homem. E não estou dizendo que o marido de vocês, namorados, são maravilhosos e incríveis, jamais. Jamais. É Uhum. durante o processo que você mesmo descobre. Isso. É uma A gente não. descoberta. É uma descoberta. É camada por camada. E é uma descoberta maravilhosa, porque você deixa de ser aquela mulher cansada, deixa de ser aquela mulher que resolve tudo, deixa de ser aquela mulher que tem que ser a super mulher. Claro, a gente tem as nossas momentos que a gente tem que resolver, que a gente tem que se dedicar, se empenhar, tem as funções, mas só que é cada um no seu lugar. Né? E quando você se coloca no seu feminino equilibrado, é o que você quer de um relacionamento de ser cuidada, de ser ouvida, porque não é só você, eu quero ser cuidada, mas você se ouve, você se conhece, você quer ser cuidada como? Você precisa se conhecer. Ninguém cuida de ninguém sem cuidar de si. E foi a melhor decisão da minha vida. Foi eu primeiro cuidar de mim, me entender. Por que que eu tenho essa coisa de controle? Vem de onde? Vem de mim? Vem totalmente da minha mãe. Meu pai é um homem completamente controlado por minha mãe. Claro que eu ia ser essa pessoa. E eu tive que trabalhar minha mãe, olhar para minha mãe, perdoar minha mãe. Eu, engraçado que nas processões com a Regina, ela falava, Silvia, como é a questão do seu pai? Eu disse, dou beijo na cabeça do seu pai. Como assim você dá beijo na cabeça do seu pai? Você tem que dar beijo no rosto do seu pai é que tem que dar beijo na sua cabeça, porque você é filha dele. Olha a posição que eu sempre me coloquei. Para mim foi muito difícil me colocar no colo do meu pai, mas quando eu me coloquei de novo no colo do meu pai, tudo mudou. Até o meu relacionamento com ele, apesar dele ter hoje 86 anos, mas ele olha para mim com outro olhar, como quem diz, minha filha, sabe? E a prosperidade chegando, chegando. E eu me vejo como filha, me sento no chão, coloco minha cabeça no colo dele. Ele, o que foi? Eu disse, saudade do colinho de papai. E faz toda a diferença. Me sinto filha, filha. E ela É sempre se diferente. teve um excesso de responsabilidade por ele e, e ela não se colocava como filha. Quando você se coloca como mãe de sua mãe, pai de seu pai, e são duas coisas diferentes, gente. Uma coisa é você ter preocupações e responsabilidade com seus pais mais velhos. Tá tudo bem com isso. Agora, você é um risco muito grande. É por isso que eu disse, gente, olha, a minha mentoria, ela é uma grande oportunidade de transformação total em sua vida, porque eu bati várias portas. Eu sempre tive condição financeira e conhecimento. Eu fui para vários profissionais. A Silvia também foi, mas ela não encontrou. E quando eu disse, não, eu vou. Olha, veja uma coisa interessante. Quando a Silvia, na primeira sessão, o que eu descobri, qual era a barreira que ela tinha do relacionamento dela, que tinha recente se separado, que era os 2 anos. O que foi que eu descobri, Silvia? Você lembra? Descobri que eu ainda não estava separada do meu primeiro relacionamento. E eu não tinha falado nada do meu primeiro relacionamento para a Regina, nada.
na minha primeira sessão, e nem antes, quando a gente se conheceu, antes da primeira sessão, eu não tinha falado nada do meu primeiro relacionamento. Só o que me incomodava era o segundo, eu só falava do segundo. Ah, porque não deu certo, que isso? E ela olhava para mim, abriu o campo, fez a constelação, no final ela, você teve um outro casamento? Eu, meu Deus do céu, Quem foi tive. que fofocou com essa mulher? Meu Deus do céu, como é que ela. Eu não falei nada do meu primeiro casamento, 17 anos, 18 anos que eu já me separei. Aí ela, você não está separada do seu primeiro relacionamento, Silvia. A gente tem que fazer o divórcio sistêmico. Por isso que você não tá dando, vai dar certo com nenhum outro relacionamento. E dito e feito. Depois que a gente fez o divórcio sistêmico, nossa, Silvia é linda, você tá linda, você tá maravilhosa, paquerada, paquerando, vontade de se cuidar. Outra Silvia, É muito outra importante o Silvia. divórcio sistêmico. Inclusive, eu acho que eu até ofertei, eu fiz o divórcio, eu dei no PDF. Eu já nesse programa com as lives antigas, eu coloquei. Só que assim, gente, o meu conteúdo, ele é autoral. Eu criei tudo, é tudo meu. Foi eu que criei tudo, apliquei tudo e vi que deu certo, eu apliquei também em mim. A questão é, que eu posso entregar tudo para você agora. Mas não vai funcionar, porque, veja, a Silvia fez o divórcio, ela fez a sessão, ela trabalhou pai, ela trabalhou mãe, trabalhou isso, trabalhou aquilo. Então, ele é um conjunto para que ela se transforme em outra pessoa, É, para que ela trabalhei tenha em uma nova vida. ambiente, trabalhei um ambiente onde eu tô inserida, porque é um todo. É o relacionamento, é seu relacionamento com amoroso, é seu relacionamento com as pessoas, é seu relacionamento profissional, é você como profissional, é você como pessoa, você como mulher, como filha, como mãe. São Então, etapas por isso que é um do processo, por isso que processo. você não resolve todas as questões profundas em 3 aulas. E preciso de um tempo para que você se escute, para que aquelas informações elas caiam na sua mente e você vá processando. Eu trago um conteúdo hoje forte e você vai dormir com aquilo. Amanhã você não tem como entrar com outra coisa, você tem que eu dou um tempo para que você trabalhe, para que você elabore bem em sua mente, em seu coração e até no seu corpo aquela informação. Ok, Silvia. Então, qual é a mensagem que você deixa para essas mulheres lindas que estão assistindo essa aula? Muito Faça uma mentoria obrigada. com a Regina. É, é, é um divisor de águas. Eu sei que a gente pensa, eu fiz assim, eu vou fazendo, vou pensar, como ela falou ali, tem pessoas aqui que vão fazer e vão pensar depois. Eu fui uma dessas, eu vou fazer e vou pensar depois. E aí a prosperidade foi chegando e tá tudo dando, tá tudo fluindo. Só façam. Tem uma participante que ela falou, Silvia, eu sou você todinha, eu sou igual a você. Então faça a mentoria com a Regina, que vai ser transformador na vida de vocês. Vai ser uma transformação maravilhosa para melhor, como pessoa, propósito, prosperidade. eh, Relacionamento. Relacionamento com profissional, relacionamento pessoal, relacionamento amoroso, maravilhoso. Regina, ela é demais. Muitíssimo obrigada, Silvia. Um beijo. Um beijo, Gratidão, eu que viu, pela sua agradeço. presença aqui. Gente, vocês como estão? Quem já decidiu? Quem já está aqui comigo? Quem já é? Quem já é a minha mentorada aqui para eu saber. Tem uma versão de você que está aí sufocada, dizendo: eu vou fazer mentoria, eu vou sair daqui, eu não quero mais viver essa vida. Eu sei disso, você está aí e você quer sair desse lugar. Vocês chegaram até mim por essa dor. Vocês não estão aqui por acaso, vocês chegaram a mim, porque vocês estavam com essa dor, com esse vazio, com essa sobrecarga, com esse emocional fragilizado. E agora você tem a oportunidade de recomeçar, de refazer. E o valor, gente, sério, eu sei que todo dinheiro é importante, mas um valor de transformação, de cura, de libertação, de transformar um casamento, mudar a sua ansiedade, mudar a sua identidade, você não pode dizer que esse valor, né, vai impactar em sua vida. Então, tome essa decisão agora. Não perca mais tempo. Esse chamado é para você. Ele bateu a sua porta. Clica no link.
Clica no link e vem. Vem fazer parte dessas mulheres incríveis que estão revolucionando, crescendo, transformando seu casamento, sua vida pessoal, seu financeiro. Você não pode mais demorar, não pode mais perder tempo. E lembre-se que a primeira vai receber uma mentoria incrível comigo, personalizada. E as 5 primeiras ainda recebe a mentoria que já foi dada, que está em andamento. Ainda vai poder participar da aula segunda-feira. Um beijo, gente. Eu espero vocês do lado de cá para a gente começar esse processo e mostrar, e vocês mostrarem por que vocês estão aqui. Deixa eu só olhar aqui os bate-papos, comentários. Eu já estou com saudade de vocês. Eu não sei quem vai estar comigo. Eu espero que estejam todas para que a gente possa conversar. As nossas aulas já começam na outra semana. Se eu não me engano, é dia 15. Eu vou até olhar aqui. De agosto. 13. Não, 15, 14. As nossas aulas começam dia 14 de agosto. Então, dia 14 de agosto, eu encontro vocês aqui comigo, do lado de cá, junto dessas mulheres incríveis que estão fazendo sucesso, desbloqueando o financeiro, vivendo relacionamentos incríveis, se permitindo ser feliz de verdade. Um beijo no coração. Clica no link e vem correndo. Não perde tempo, não, porque você merece. Gratidão por estarem aqui comigo. Fiquem com Deus, gente. E qualquer dúvida de dividir com cartão, lembre-se de conversar com a minha equipe, tá, gente? Está todo mundo disponível. Isso. Olha, a Vitanide disse que vai fazer. Se tiver dúvida, gente, fala com a equipe. Não perca tempo, não, porque vocês precisam aproveitar os bônus. Não perde tempo. Conversa, tira dúvida. Gratidão, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.